Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e estou aqui para mais uma edição do quadro em que eu respondo as perguntas que vocês me mandam aqui no YouTube, pelo campo dos comentários, pelo Facebook, pelo Twitter, às vezes pelo Snapchat. Já começo pedindo desculpas pela minha voz, que vocês perceberam que não está normal hoje. Fui para o estádio ontem para um jogo da Série C do Brasileirão entre Confiança aqui de Aracaju e Salgueiro de Pernambuco, valendo a permanência na Série C. Felizmente o Confiança ganhou, então a perda da minha voz vale a pena. Vamos deixar de conversa, a primeira pergunta é essa aí. Rodrigo, o Moto G4 Plus esquenta? Essa é uma pergunta campeã dos últimos dias, não por acaso eu a pus no título deste vídeo, não falei nada específico sobre temperatura na minha análise do Moto G4 Plus, que eu já publiquei aqui no canal. E é o seguinte, pessoal, eu não percebi nada de anormal em termos de temperatura no Moto G4 Plus que eu utilizei, não. Aliás, nos dois que eu utilizei, porque primeiro eu peguei um da assessoria de imprensa da Motorola e depois eu comprei um mesmo, né? Não, essa é a resposta curta. Me parece que em algum momento alguém mencionou na interwebs que o telefone esquenta. E aí as pessoas encucaram com isso, estão instalando programas de monitorar a temperatura para dizer, olha, tá vendo, ele está esquentando muito quando eu faço isso, isso e aquilo. Em geral, qualquer telefone, smartphone, quando você abre tarefas pesadas como jogos ou até filmar em Full HD, em 4K por muito tempo, eles esquentam mesmo. Você só tem que verificar se essa temperatura alta é mesmo muito anormal. Alguns celulares até esquentam um pouco mais do que outros. Se a pessoa for assim muito chata com essa questão, ela até acha que é uma temperatura muito incômoda na mão e ainda assim não é um problema, pelo menos não um problema que uma assistência técnica vá aceitar como suficiente para trocar o aparelho, alguma coisa assim, sabem? Isso me lembra muito quando eu tinha um Athlon XP, um processador antigo da AMD, e aí eu comprei esse processador novo, já instalava um programa para monitorar temperaturas, e tá quente aí? Aí uma vez eu perguntei a um técnico, ele me disse o seguinte, rapaz, você está tendo algum problema, o seu computador está perdendo desempenho, ele está travando, ele está deixando o seu quarto muito quente com essa temperatura, e eu, não. Ele, então, eu acho que você não tem que se preocupar com essa coisa dele estar quente, não. E é meio que isso que eu reproduzo aqui para responder, pelo menos na versão estendida da resposta, sobre o Moto G4 Plus. Se o telefone está ficando quente de uma forma assim absurda, está muito quente mesmo, está pelando em sua mão, ou ele está ficando quentinho, morno quando você roda um jogo, quando você filma por muito tempo e coisa desse tipo. Porque se for a segunda opção, eu acho que não é um problema para você se preocupar, não. Agora, se ele estiver realmente assim muito quente, aí de repente você pode procurar saber na assistência técnica se eles dizem alguma coisa no sentido de consertar ou de trocar, sabe? Mas enfim, é isso aí que eu acho. Rodrigo, qual a câmera que você usa para fazer esses vídeos? Curiosamente, muita gente está me perguntando isso nos últimos dias também. A câmera que eu utilizo para filmar dessa posição aqui é a Samsung NX300M. Houve um período em que ela era vendida oficialmente pela Samsung aqui no Brasil e com os preços melhores de outrora, ela era até muito barata. Hoje em dia é difícil encontrá-la em sites de venda, até no Mercado Livre, não é uma câmera que você vai encontrar com facilidade, assim como a NX3000, uma versão um pouquinho mais simples da NX300M, também era vendida no Brasil a rodo e agora não se acha mais. Eu cheguei a fazer vídeos sobre ela, mas enfim, a câmera que eu uso é essa aí. Olá, você poderia me dizer qual o seu microfone de lapela que usa para gravar os vídeos? Obrigado. Pronto, já estou tirando todas as perguntas de equipamento do caminho, né? Esse microfone de lapela aqui é da Sony e ele chama SM-CS3. Lá fora ele é vendido por coisa de 15, 20 dólares, não muito mais do que isso. Já que no Brasil, no Mercado Livre, você consegue encontrar na faixa dos 150, 160, 170 reais. Pois é, custo Brasil, né? Oi, Rodrigo, muito legais os vídeos. Valeu. Você pode falar, por favor, sobre o que dá para fazer offline no Chromebook? Obrigada. Esse foi um comentário publicado em um daqueles vídeos que eu publiquei sobre Chrome OS e o Samsung Chromebook 3, né? E é o seguinte, houve um período em que você não conseguia fazer quase nada em um Chromebook quando você não tinha internet. Esse foi um período bem inicial, eu tenho que deixar claro, e depois, com as atualizações do sistema operacional, ele foi ganhando uma série de funções para trabalhar sem internet, e hoje em dia ela já soma um bom número. Você pode fazer muita coisa sem internet em um Chromebook atualmente. Por exemplo, Gmail offline. Para que serve Gmail offline? Para você checar o que você já recebeu e para você ir redigindo e-mails e eles ficam numa fila para serem enviados quando você tiver internet. Google Docs, editor de texto, planilha, esse tipo de coisa, funciona offline se você ativar. Calendário, Google Keep, aquele programinha de lembretes, de notas, né, que tem até para Android, por exemplo, também, funciona offline. O Files, ou ficheiros, que é aquela espécie de Windows Explorer do Chrome OS, aqueles arquivos que você baixa da internet para a memória do aparelho, fotos que você tira com a webcam, sei lá, eles ficam disponíveis lá nesse tal Windows Explorer do Chrome OS.
Google Play Música, além dos filmes, você pode pegar esse conteúdo e salvar também para utilizar sem internet. E os chamados Chrome Apps. Aqui eu tenho que fazer uma diferença entre essas aplicações que você utiliza no Chrome OS. Existem aquelas que tem o ícone lá no sistema, mas quando você toca, ele basicamente abre um atalho para a função online, ou seja, o editor de texto do Google Docs, por exemplo, você clica lá no Chrome OS e ele abre o Google Chrome, o navegador, né? E abre a função online que você abriria de qualquer lugar, não necessariamente do sistema. Então tem esses que são só atalhos. E tem os Chrome Apps que são como se fossem programinhas mesmo, salvos na memória do aparelho lá para funcionar em offline. Por exemplo, tem um player de vídeo, aquele que toca os filmes MKV com legenda, né? O subtitle, o video player, alguma coisa assim. Esse é um Chrome App. Ele funciona offline e não é o único. Existe uma série de Chrome Apps. Se você entrar na loja Chrome, né? Na Chrome Web Store, alguma coisa assim, você vai ver que tem uma aba lá escrita para seu desktop e aí arquivos habilitados para offline. São uma série de programinhas que funcionam offline também. Então eu dei uma geral aqui, mas para dizer, em resumo, que sim, tem um bom número de coisas que você pode fazer offline já em um Chromebook ou outro dispositivo que utilize Chrome OS. E o Zenfone 3 Laser, vale a pena? Cara, ele nem foi lançado no Brasil ainda. O lançamento dos novos Zenfones vai ser no final de outubro. Daqui para lá a gente realmente não pode dizer muita coisa, né? A gente não sabe de detalhe algum, não sabe de preço, não sabe de nada. Então vamos esperar aí, galera. Quando vai ter o review do Quantum Fly? Eu acabei criando essa expectativa em muita gente, porque falei bastante do Quantum Fly quando ele foi lançado, em relação ao custo-benefício dele e tudo mais. E é o seguinte, os únicos jornalistas ou criadores de conteúdo que tiveram acesso ao aparelho foram aqueles que estavam lá no evento de lançamento. Eles já saíram com um em mãos. Não foi o meu caso e a assessoria de imprensa da Quantum ainda não está disponibilizando o Fly para análise, para empréstimo, né, nesse caso. Assim como na própria loja online deles, o aparelho não está disponível. Quem comprou um pouco depois do lançamento já recebeu o aviso de que eles só vão ser enviados a partir do dia 5, 8 de outubro, alguma coisa assim. Ou seja, na melhor das hipóteses, se eu comprasse um ainda assim, iria demorar bastante, porque a gente tem que esperar até o meio de outubro. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Rodrigo, sobre a caixinha JBL Flip 3 que você analisou, você carrega no PC ou usa um carregador de celular 5 volts? É a JBL Flip 3, estou pegando ela aqui em cima. Ela tem uma entradinha daquelas iguais à da maioria dos smartphones Android atualmente, USB. Então você liga aqui nela, você pode botar na tomada, fácil. O Moto G3 da versão de 1 GB de RAM trava. Eu não sei se é o mais prudente eu falar trava, não trava, assim na lata, até porque as pessoas fazem usos diversos, né? Mas digamos que em uma análise longitudinal, quer dizer, aquela que considera o passar do tempo, um histórico aí, o que acontece com esses Moto Gs de 1 GB de RAM é ficar mesmo um pouquinho mais lentos e apresentar certos travamentos depois de, sei lá, 10 meses de uso. Eu conheço pessoas para as quais eu indiquei Moto Gs que me dizem isso. Poxa, eu digo que está travando, agora eu quero um celular um pouco mais avançado e tudo mais. Então, de repente, a pessoa faz um uso levinho e ela não vai perceber isso, mas eu acho que aqueles usuários intermediários para mais avançados que pegam um Moto G com 1 GB de RAM, depois de algum tempo, sim, isso acontece. Tratando-se do uso diário, envolvendo multimídia e customizações, vale mais a pena um Moto G Plus, por exemplo, ou um top de 2014, como Z3, G3 e X2? Imagino que seja Xperia Z3, LG G3 e Moto X2. É uma resposta que depende muito do tipo de uso que você faz e do tipo de coisa que você valoriza em um smartphone. Esses tops de 2014 em desempenho ainda devem ter uma vantagem sobre o intermediário avançado atual, como o Moto G4 Plus. Então, de repente, você pega um Xperia Z3 aí, ele vai ser mais poderoso do que um Moto G4 Plus. Mas também tem o lance da experiência do usuário. E no Moto G4 Plus existe uma coisa atual que é o leitor biométrico. Para mim, isso faz muita diferença em um telefone hoje. Então, eu prezo por telefones que têm leitores biométricos. É o caso desse Redmi 3 Pro aqui, ó. O Redmi 3 original não tem, o Pro tem. Eu achei uma coisa que faz muita diferença. Então, eu entendo quem opta, por exemplo, para um Moto G4 Plus hoje, mesmo sendo menos potente do que esses avançados de 2014. Mas, como eu disse no começo, é uma questão de perfil mesmo, né? O Moto G4 Plus tem bússola, magnetômetro. Esse nome eu não conheço não, magnetômetro, mas enfim, o Moto G4 Plus não tem bússola. Resposta simples aí para finalizar o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha minhas próximas publicações no YouTube. Sigam-me nas redes sociais que estão aparecendo na tela neste exato momento. E hoje eu vou ficando por aqui. Um abração.
Falou. Você recupera minha voz aqui.